Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações marítimas. Estamos de volta aqui na nossa aula de navegação astronômica, com os nossos futuras e futuros oficiais de náutica, certo? Brevemente, daqui a 3 meses já são praticantes, né? 3 meses menos que isso, né? Estamos em outubro, dezembro já está aí. Bom, pessoal, então nós encerramos, né, essa aula número 63 e 64, são as aulas 63 e 64. A aula anterior a gente fechou o balão da publicação 249, volume 1, né, que é aquela publicação, a primeira tábua de navegação astronômica que vocês tiveram efetivamente contato, né, e a gente mostrou, então, assim, acho que bem claramente, né, aquela tábua tem 2 finalidades, ela é muito fácil de ser empregada, né? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, essa que a gente é a 2 e a 3, mas é tal história. Cada tábua tem sua peculiaridade, sua especificidade, para poder o navegador usar, tem que conhecer. Ou então, efetivamente, a solução é usar a solução matemática, fazer as contas, fazer, né? Porque na verdade a tábua, qual é a finalidade dela? É encontrar os elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição. Agora, cada uma, né, a gente já viu, tem a 229, tem a tábua Hadley e tem a 249, que é o que a gente estuda, porque é o que vocês têm aqui no extrato de navegação astronômica, né, no extrato de tabelas de navegação astronômica. Então a gente ministra a tábua 1, tábua 1 que tem 2 finalidades, lembrando, né? Tábua 1 tem a primeira finalidade fazer um preparo do céu, tem os argumentos de entrada, os argumentos de saída, e você tem a limitação, que em vez de ser um preparo do céu como a Starfinder, né? O Starfinder ele engloba as 57 estrelas do almanaque náutico, a HO 249, a Pub 249 Lume 1 só te dá 7 estrelas. 7 estrelas como preparo do céu, te dá a altura prevista e o azimuth aproximado, de uma forma muito simples, muito rápida, é uma tábua que é assim, de muita facilidade de uso, né? Então é bom conhecer, é bom saber usar, caso tenha que fazer um preparo do céu. E as estrelas que ela, digamos assim, indica são estrelas bastante visíveis, de primeira grandeza e tudo mais, né? E daí, essa mesma tábua depois tem uma segunda finalidade, né? Tirando, então, em vez do HL, né? O HL da hora do crepúsculo civil matutino ou o vespertino, né? Término do vespertino, com o HL da hora da observação, né? Aí calculando aquela longitude assumida que a gente viu na aula passada, que vai ser semelhante aqui ao que a gente vai ver aqui, a gente consegue então tirar os elementos determinativos da reta de altura, ou seja, para chegar nos elementos determinativos da reta de altura, eu preciso dos elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição. Por isso que, digamos assim, a segunda parte do volume 1 da 249 é resolver o triângulo esférico de posição, que é com essa resolução que não é feita pela solução matemática, né, que não é feita por meio daquelas fórmulas, por feito de entrar na tábua, você encontra os elementos determinativos da reta de altura. Quais são os elementos determinativos da reta de altura? Azimuth verdadeiro e diferença de altura, certo? A menos AE, altura verdadeira menos altura calculada ou tabular. Mas para se botar no bolotário é importante saber que tem que ter também a posição que você está, a posição assumida, certo? Posição estimada ou assumida, tá certo? Então, a gente vai ver agora então as peculiaridades da mesma tábua 249, só para volumes 2 e 3. A gente já fez, fizemos exercícios, mostrei que tem um modelo de cálculo, aquele modelo de cálculo eu vou entregar para vocês, para quando eu der o trabalho prático individual, vai ter o trabalho, vai ter aquele modelo de cálculo e vai ter um bolotário para vocês efetivamente, porque o trabalho que vai ser feito vai ser pela publicação 249 volume 1, vocês encontrarem a posição observada astronômica, para traçar as retas, ou seja, fazer todos os cálculos, depois traçar as retas. Isso tudo vai ser entregue a vocês oportunamente, né? Vou tentar entregar o mais rápido possível e dentro da previsão aí a gente vê quando é que vai ser o prazo para a entrega. Tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui, a gente vai fazer aqui essa aula integralmente, né, sobre unidade 13.0, navegação astronômica, cálculo das retas de alturas pelas tábuas de navegação astronômica, publicação 249, Site Radiation Tables for Air Navigation, volumes 2 e 3. Como a gente já falou, cada tábua, né? Vimos aqui a tábua 1 ela tem, né? Inclusive tem
digamos assim, bastante especificidade, né? Uma tábua que, por conta da precessão e da nutação, ela tem que ser reeditada a cada 5 anos, e por isso também a gente tem aquela correção de precessão e nutação que vai estar no nosso trabalho, não esqueçam disso, né? Que você, depois de achar o ponto observado, o ponto astronômico observado, você tem que verificar lá parece que é, não sei se é latitude HL ou declinação IHL, acho que é latitude HL. Pela latitude HL você entra na tábua e verifica lá quanto é que ela tem que ser deslocada no azimuth tal. Então aquele ponto ali você desloca ele, eu dei exemplo na aula passada, tem no MIGS a explicação também. Então, como a gente falou, tábua 1 com 2 finalidades, a primeira de fazer um preparo do céu, substituindo o Starfinder de forma parcial, obviamente, são só 7 estrelas, e a segunda de localizar os elementos determinativos da reta de altura com a resolução do triângulo esférico de posição. Os 3 elementos conhecidos nós já vimos, fizemos na P1, agora a gente chega nos elementos desconhecidos, que é ângulo no zênite, e ângulo no zênite que nos dá o azimuth verdadeiro, certo? E a distância zenital que nos dá a altura calculada, certo? Esses 2 elementos, então, são resolvidos ou por meio das fórmulas ou por meio das tábuas, tá certo? E aqui a gente está mostrando como é a resolução pelas tábuas. Resolução das fórmulas vocês já fizeram lá em TEL, trigonometria esférica e ortodromia, certo? Em TEL vocês já fizeram essa solução matemática. Aqui a gente não vai mostrar, a gente só diz que existe, mas mostra as tábuas, tá certo? Então, agora a gente vai ver as especificidades, as peculiaridades dessas outras 2 tábuas, né? Como a gente está vendo aqui, o volume 2 e o volume 3. A gente já vê que o volume 2, as latitudes vão de 0 a 40, a declinação é de 0 a 29. E o volume 3, as latitudes são de 39 a 89 e as declinações de 0 a 29. Então a declinação de 0 a 29 é para as duas, então já é uma limitação, uma peculiaridade. A gente só consegue, ou seja, calcular os elementos determinativos da reta de altura para astros com menos de 30 graus. Declinação menos de 30 graus. Astros com declinação menor de 30 graus. Vai até 29 graus e 59 minutos. Né? Então a gente até... Então, quais são os astros? O Sol, a Lua e planetas, o Sol sempre, né? O Sol, qual é a declinação maior que o Sol pode obter? 23 graus e 27 minutos, norte ou sul. Então o Sol sempre vai poder ser usado pela 2 e 3. A Lua às vezes foge um pouquinho de 30, mas é muito raro. E os planetas também. Júpiter às vezes dá uma escapada. Mas então é mais uma peculiaridade que a gente tem que entender. Para essas tábuas, né, eu preciso saber, somente as estrelas. Se eu for usar as estrelas, só vou poder usar as estrelas que eu fiz o preparo do céu com declinação menor que 30 graus. Senão nem adianta eu tirar a altura daquela estrela, mas ela é 45 graus de declinação. Então não me adianta. Então quando eu faço o preparo do céu, é bom que eu veja ali para aquele dia, para aquele momento ali, quanto vai ser a declinação daquela estrela. Se for uma declinação, e a estrela é declinação fixa, então é fácil saber quais que tem menos de 30 graus. Dá para marcar no preparo do céu e saber quais que efetivamente eu posso usar. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou já falar para vocês que esses slides vão ter alguns slides repetidos. Na verdade, eu fiz isso para reforçar os conceitos que são, digamos assim, um pouco complexos, né? Que existe aí nas tábuas 2 e 3. Tá? A gente vai ver agora então. Publicação 249, volume 2 e 3. Fornecem dados da resolução do triângulo esférico de posição. Então, como eu falei, quando ele fornece dados da resolução do triângulo esférico de posição, são os elementos desconhecidos. Os elementos conhecidos nós temos com latitude, distância polar e ângulo no polo ou ângulo horário local. Né? Isso aí a gente já tem. Então, com as tábuas eu chego no ângulo no zênite e na distância zenital, que é o que eu quero chegar no azimuth verdadeiro, na altura calculada, que combinado com a altura verdadeira, aquela que eu uso o sextante, faço as correções de altura, eu tenho a diferença de altura. Então, azimuth verdadeiro, diferença de alturas, é a minha busca, né, para poder achar, e no meio disso tem aquelas posições assumidas, ou seja, da onde eu traço
seja na carta, seja no gráfico de série de observações, gráfico de reta de altura e série de observações, onde eu ploto o meu ponto de partida para traçar o azimuth, né, que é aquele raio que vai desde do observador até o ponto subastral, né, até onde está a projeção do astro na Terra, né, então aquele azimuth ali, e onde eu vou traçar a diferença de altura, inclusive se ele é positivo na direção do azimuth ou se é negativo na direção contrária, para traçar perpendicularmente a esse azimuth a linha de posição astronômica. Certo, pessoal? Então vamos lá. Relendo. Fornecem dados da resolução do triângulo esférico de posição, propiciando a identificação dos elementos determinativos da reta de altura do astro observado. E aí vem a peculiaridade. Que astro observado? Ele tem que ter declinação menor que 30 graus. Pode ser qualquer astro celeste. Só a declinação dele tem que ser menor que 30. Essa é a limitação do volume 2 e 3 da publicação 249. Tá bom, pessoal? Essas tábuas astronômicas são empregadas para Sol, Lua, planetas e estrelas, claro, esses com os dados que tem no almanaque náutico. Eu vou precisar tirar o HG, ou então para a estrela eu vou tirar o HG do ponto vernal e a seção retaversa para calcular, né? O HG da estrela, certo? E a declinação. Tá? Aqui a gente vai usar a declinação também nessa publicação do volume 2 e 3, vocês vão ver que usa-se também para entrar na tábua o valor da declinação. Tá? Por isso ela tem a limitação de 29 graus de declinação, e estrelas com até 29 graus, na verdade com até 30, que é 29 e 59. Vocês têm a tábua aí, vocês podem ver, ou então pode entrar na internet, baixar uma publicação, é fácil de achar na internet. Ou deve ter no Grêmio de Náutica também, ou na biblioteca. Podem olhar lá, publicação 249, volume 2 e 3, que ela é permanente, diferente do volume 1, que é reeditado a cada 5 anos, né? E aí tem aquela correção de precessão e mutação para os anos em que ela não foi editada, né? Diferente do ano da edição. Então, só para lembrar isso, que vai estar no nosso trabalho, tá? Mas vamos lá, nós estamos aqui na publicação 249, volume 2 e 3. Tem algumas informações repetidas aqui, eu peço já desculpa por antecipação, mas é para reforçar o conceito aqui desse. O volume 2 contém tabelas de latitude de 0 grau, de latitude 0 grau a 39 graus, e o volume 3 de 40 graus até 89, tá? Então por isso que tem que ter mais de um volume. Como a gente viu lá, né, a 229 são 6 volumes, né? Cada uma com 15 graus de latitude para a entrada, né? A Hadler, aquela feita por um brasileiro, o comandante Hadler de Aquino, é apenas um volume, a mais prática. A 249 são 3 volumes e praticamente são 2 tábuas distintas. A gente vai ver que aqui não tem nada a ver com Quer dizer, tem a ver que tem a posição assumida, o cálculo do HL, né, que vem do HG, que eu acho a minha longitude assumida, tem algumas similaridades, mas são tratamentos completamente diferentes. Aqui são 3 elementos de entrada, 3 elementos de saída, 3 argumentos de saída, 3 argumentos de entrada e 3 argumentos de saída. Então é diferente do volume 1, certo? Mas tenho esse conhecimento, é importante. Quem quer fazer navegação astronômica, quem quer se dizer profissional do mar, tem que conhecer as tábuas de navegação astronômica, senão eu acho que vai ser um semi-profissional. Vai saber muito de Air Navigation, de ECDIS, né? ECDIS, mas navegação astronômica vai ficar devendo, tá certo? Vamos lá. Publicação 249, volume 2 e 3. É a hora de aprender agora, pessoal. Preste atenção na aula, estudem e vamos sair já, quando for praticante, sabendo isso na ponta dos cascos. Solução para o triângulo esférico de posição para Sol, Lua, planetas e estrelas com declinação menor que 30 graus. Não estava escrito ali no slide anterior, né? Botei até 29 e 30, mas até 29 e 59 ele tem a solução. Argumentos de entrada na tábua. Então vamos lá, como eu falei, são 3 argumentos de entrada. Latitude da posição assumida. Então o que é a latitude da posição assumida? A gente vai ver que é a latitude em graus inteiros. A latitude da posição assumida vai ser sempre a latitude mais próxima da posição estimada do instante da observação do astro, certo? Então, quer dizer, o que é mais próxima? Ou seja, se eu estou 20 graus e 15 minutos, então vai ser 20 graus. 20 graus e 29 minutos vai ser 29 graus. Mas 20 graus e 30 minutos já vai ser 21 graus de latitude. Então, aproximação, certo? Aproximação até 30 graus, até 29,9 a partir de 30 já é a latitude superior, né? Então, saber fazer
essa aproximação da latitude da posição assumida, né? E com isso a gente e como é em graus inteiros, né? Essa tábua é calculada para considerar todo esse 1 grau de latitude sendo uma coisa pronta, né? Pronta para entregar para a gente, ó, em graus inteiros. As latitudes são tabuladas em graus inteiros, de 0 a 39 no volume 2, de 49 no volume 3. Cada grau de latitude ocupa 6 páginas da tábua. Então a gente pode até ver, pessoal, vamos pegar a nossa tábua lá, ó, depois do volume 1 tem o volume 2, pessoal. Se a gente abrir aqui o volume 2, ó, extrato da HO 249, a publicação 249, chamava-se antigamente HO, como é que é o nome? Hydrographic Oceanographic, alguma coisa assim. Não sei como é que é, tinha um nome, HO. Side Reduction Tables for Air Navigation. A gente vê que ela começa aqui, ó, latitude de 20 graus. E a gente vai ver que essa de 20 graus permanece por 6 páginas. São 6 páginas na latitude de 20 graus. Ó. Daí, na verdade, a gente vai dizer que tem 3 argumentos de entrada. Eu vou falar para vocês que, na verdade, são 4 argumentos de entrada. Um é que a gente vai ter que olhar sempre o nome da latitude da declinação. Se elas forem de mesmo nome, é uma tábua. Se forem de nome diferente, isso é outra. Então, pessoal, aprendam a usar essa tábua, certo? Essa tábua é uma tábua importante para vocês fazerem. Então, você vê, para cada latitude, 6 páginas. Exceto para a latitude de 0 grau, que ocupa apenas 4 páginas, tá? Na tábua. Argumentos de entrada na tábua. Segundo argumento, declinação. Então, como é que eu calculo a declinação, pessoal? Da hora da observação HMG, vou lá no Almanaque Náutico, né? Entro lá na página diária, tiro lá o valor da declinação daquele astro, seja Sol, planeta, Lua, estrelas, né? Tiro o valor da declinação, no Sol vejo aquele Dzinho lá, vejo se a declinação está aumentando ou diminuindo para o valor do D. Lembra que a gente vai ter que lembrar todo aquele trabalho que a gente fez lá atrás, né? Na parte de coordenadas astronômicas, né? Então tem que saber calcular a declinação de todos os astros, Sol, Lua, planetas e estrelas, tá certo? Ninguém vai ensinar isso de novo para vocês. Ok? Declinação em graus inteiros do astro. Menor, aqui é diferente, ó. A latitude é a mais próxima. Já a declinação não, mesmo que seja 21 graus, 59,9 minutos, o argumento de entrada vai ser 21 graus. Só quando for 22 graus passa a ser 22, mas até 21 graus, 59,9 é a menor. Então, atenção a essa especificidade da tábua, tá? Menor e mais próxima do valor real da declinação, tá? Sempre menor, como eu te falei. Então, não é a mais próxima, não é diferente da latitude, que a gente pega uma latitude assumida, né? É uma latitude em grau inteiro, né? E passa a ser a latitude assumida, certo? Já a declinação, não. A menor e mais próxima no instante da observação. Então, tem que calcular a declinação para a hora média de Greenwich da observação. Vejo lá no Almanaque Náutico, né? Tiro todas as informações que eu preciso. Aquele Dzinho, se for o Sol, vou lá na página de acréscimos e correções. Tenho que saber se é mais ou menos, né? Peguem aquela apostila que eu dei para vocês de cálculo lá de declinação, né? De cálculos de HG, de HL, para ver como era importante aquelas aulas, né? Por isso que a gente dá com bastante calma. Bom, então, para cada valor de latitude são apresentados, para cada valor de latitude, tem, como eu falei, nós somos 6 páginas aqui, são apresentados todos os graus inteiros de declinação, de 00 grau a 29 graus, indicados nas partes de cima e de baixo de cada página. A gente vai ver que a declinação é dada na horizontal, a latitude é para a página toda. A declinação é uma entrada na tábua horizontal. Então, nessa primeira aqui vai de 0 a 14 graus, na segunda também vai de 0 a 14, na terceira também vai de 0 a 14 e na quarta vai de 15 a 29. Né? As últimas 3 são de 15 a 29. Então tem 3 que vai de 0 a 14 de declinação e 3 que vai de 15 a 29. Então por isso que tem essa quantidade imensa de tábuas, né? De 6 para cada latitude, né? Olha lá, todos os graus inteiros de declinação de 0 a 29 e elas são pessoal olhando aí, vendo que é esse argumento de entrada horizontal, né? Na vertical vai ser o HL, ângulo horário local, é o terceiro argumento de entrada.
Atenção, o valor da declinação referente aos minutos e décimos de minuto de ar, por que ele está falando isso? Porque é a declinação em graus inteiros do astro. Em graus inteiros significa que se eu tiver 21 graus 59,9, eu vou usar na tábua só o 21 graus. O 59,9 é esse valor que ele está se referindo aqui, o incremento da declinação. Vai chamar incremento da declinação. Desculpa aí. Deu uma esfriada aí. Bom, o valor da declinação referente aos minutos e décimos de minuto de arco são fundamentais, porque indicarão o valor da interpolação para os argumentos de saída da tábua, altura calculada e ângulo no zênite. Então, se vê, já estamos dizendo aqui quais são os 2 dos 3 argumentos de saída. A altura calculada que é o tal daquele HC, que tinha lá na tábua 1, né? High Computed, né? Altura calculada ou altura tabular. E o Z aqui, né? Aqui na tábua 1 não, o Z que saía lá era o azimuth verdadeiro. Aqui não, sai ângulo no zênite. E o que é pior, esse ângulo no zênite sai aqui, lembra o que é ângulo no zênite? Ângulo no zênite é aquele, ele parte do norte ou do sul, né? Do polo elevado do observador até o ângulo que está o círculo vertical do astro, ou seja, então sempre é sudeste ou sudoeste, nordeste ou noroeste. Mas esse ângulo no zênite da tábua volume 2 de 3 não tem o lado. Então a gente tem uma tabuinha que eu já mostrei a vocês lá, já fizemos os cálculos, tem uma fórmula de calcular, na própria tábua aqui tem, tá aqui, ó, olha aqui, ó, você vai ver aqui, ó, latitude sul. Quando o HL é maior que 180, o cálculo do ZN, que é o azimuth verdadeiro, vai ser 180 menos o ângulo no zênite. Daí tem aqui os dados aqui, tanto para a latitude sul como para a latitude norte. Tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, sul latitude e norte latitude também. Tá bom? Norte latitude é em cima, tá? Bom, então vamos lá, prosseguindo. Terceiro argumento de entrada na tábua, ângulo horário local do astro em graus inteiros. Para cada valor de latitude, são tabulados todos os valores possíveis de HL. Atenção, que ângulo horário local do astro em graus inteiros é esse aqui? É da hora da observação também. Então eu vou precisar do HMG da hora da observação, seja do Sol, Lua, planeta ou estrela, para eu poder entrar no almanaque náutico, tirar o HG, ângulo horário de Greenwich, né? Do Sol, Lua, planetas ou o HG do ponto vernal, certo? No caso de estrelas, para calcular o HL. Nessa passagem, para ser grau inteiro, a gente vai achar a longitude assumida, como a gente fez lá no volume 1 da 249, tá certo? Vamos prestar atenção, então. Ângulo horário local do astro em graus inteiros. Para cada valor de latitude, são tabulados todos os valores possíveis de ângulo horário local, em graus inteiros. Na margem esquerda da página, ângulo horário local menor que 180. Só olha aí as tábuas de vocês, tá? E na margem direita, ângulo horário local maior que 180. Então a entrada tem que ser do ângulo horário local pela direita ou pela esquerda. Como a gente falou, para cada latitude aqui são 6 páginas, tá certo? Nós temos essa latitude de 20 graus aqui. O HL, ângulo horário local do astro, é obtido pela combinação entre o ângulo horário de Greenwich do astro no instante da observação, como é que calcula o HG do astro no instante da observação, para aquele que a gente ensinou a vocês lá naquela unidade 3.0, certo? Unidade de ensino 3.0 sobre coordenadas astronômicas, aquela folha de informação que eu entreguei a vocês, como que se calcula HG de Sol, Lua, planeta e estrelas, tá? Então a gente calcula o instante de vez com a longitude assumida. Aí eu misturo o HG, combino o HG com a longitude, sabendo que a minha longitude a oeste vai ser HG menos, se for a leste vai ser HG mais. E eu tenho que ter um HL, a resposta, em valor inteiro. Um tem que ser em valor inteiro, então vai depender se eu estou a leste ou oeste para ser ou uma longitude assumida ou outra, certo? Que deve ser o valor, então... O HL do astro é obtido pela combinação entre o HG do astro no instante da observação com a longitude assumida. Essa longitude assumida a gente vai usar no bolotário depois, junto com a latitude assumida, que deve ser o valor mais próximo da longitude estimada, que resulte no valor inteiro de HL. Como eu falei, então tem várias informações aqui, né?
perto da longitude estimada, e pode ser até a mesma longitude estimada se o valor dessa longitude estimada combinado com o HG do astro der um HL em grau inteiro, certo? Salve, pessoal. A gente vai repetir isso aí mais uma vez ainda, tá? Só porque eu achei importante falar de novo tudo isso. Então vamos lá. Argumentos de entrada na tábua. Latitude assumida em graus inteiros. Como a gente falou aqui na nossa tábua, 20 graus, 6 páginas, né? Aí 3 delas são para declinações de 0 a 14 e são também 3 delas são, a gente vai ver que tem essa coisa de semineme e contrarineme que eu estou escrevendo aqui embaixo. O que é semineme e contrarineme? É latitude e declinação. Então tem que ser outro argumento, um quarto argumento de entrada, na verdade, né? Semineme e contrarineme, entre lá tem que ver o nome da latitude e o nome da declinação. Se for sul-sul, é semineme. Se for sul-norte ou norte-sul, contrarineme. Então, argumentos de entrada na tábua 249, volume 2 e 3. Latitude assumida em graus inteiros, declinação em graus inteiros, a gente guarda aquela parte lá que vai ser importante para a interpolação do AE e do Z, do ângulo no zênite, e o HL em graus inteiros, né? E a gente já tem a partir da latitude assumida. No HL, quando eu calculo o HL, eu tenho a longitude assumida. Então, aquele dado importante que é para eu lançar no bolotário ou na carta para poder traçar meus elementos determinativos da reta de altura, né? Finalmente, aqui, ó, há que atentar para os nomes da latitude e declinação. Certo? Latitude, que nomes tem latitude? Sul e norte. Que nomes tem declinação? Sul e norte. Então, elas são nomes iguais ou são nomes contrários, certo? Pois a tábua apresenta esses argumentos em semineme e contrarineme. Então, é um dos argumentos de entrada também na tábua, certo? Mas essas 6 páginas, a gente vai ver que 3 são semineme e 3 são contrarineme, certo? Por isso que são 6 páginas, tá? Para cada latitude. Então, vamos falar um pouco da posição assumida, que a gente já viu lá no volume 1, né? No volume 1 da publicação 249. Olha lá, próxima à posição estimada, mais próxima possível, pode ser até a mesma, se ela atender o requisito no instante da observação, de modo que a latitude assumida e o HL do astro, certo? Calculado com a longitude assumida, sejam expressos em graus inteiros. Então, para argumentos de entrada, latitude e HL tem que ser em graus inteiros. Então, quando eu tiro a parte de minutos, né, eu assumo que aquela latitude é uma latitude assumida, aquela que vai ser o meu diâmetro central, lá, diâmetro horizontal do bolotário, certo? E a longitude assumida vem, então, quando eu calculo o HL do astro na hora da observação, tiro o HG da página diária do Almanaque Náutico, mais acréscimos e correções que sejam necessários, e vou ter a longitude assumida, dependendo se a minha longitude for oeste, que eu vou subtrair do HG para chegar no HL, ou se for leste, que eu vou somar, é só fazer um diagrama de tempo, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Assim bastará, bom, após isso aqui, eu ter já então a latitude assumida, a longitude assumida, o HL, né? E tem a declinação também em graus inteiros, né? Como eu falei a vocês, que é a menor, né? Não é a mais próxima, é a menor. Assim bastará interpolar para o valor correto da declinação do astro. O que é o valor correto da declinação do astro? Porque na tábua eu entro com um valor menor, inteiro. Quer dizer, se for 21 graus, 59,9, eu vou entrar na tábua só com 21 graus. O 59,9 vai ser 21 graus, 59,9 sul ou norte, vai ser a declinação, valor correto. Valores de minutos e décimos de minuto de arco, certo? No instante da observação. A gente vai ver que esse valor é muito importante, que ele vai compor com o terceiro argumento de saída para eu fazer as correções, as interpolações de altura tabular e o azimuth. Safo, pessoal? Os argumentos de entrada nas tábuas latitude assumida, declinação e HL, ângulo horário local do astro, são tabulados em graus inteiros, repetindo. Pois a publicação 249 emprega a posição assumida, latitude que a gente acha logo no começo, e a longitude quando faz o HL, né? Por meio do HG, para chegar no HL eu tenho que achar se a longitude assumida, qual o valor dela, de modo que seja necessário apenas interpolar os valores da declinação, tá? Então, quer dizer, tanto a latitude como o HL, elas não são interpoláveis, somente a gente vai interpolar os valores da declinação, ficando dispensadas interpolações para a latitude e HL do astro. Por isso que usa
digamos assim, já atende, né, digamos assim, essa variação, né, entre a latitude HL e essas posições de latitude assumida e longitude assumida, tá? É aquilo que eu falei a vocês, é uma simplificação científica, né? Então eu não sei exatamente como é que é o algoritmo para fazer essa tábua, mas ela existe e ela garante uma boa precisão. Tá ok, pessoal? Vamos lá então. Argumentos de entrada nas tábuas. Repetindo, como eu falei, ia ter slides repetidos, né? Primeiro argumento, latitude assumida em graus inteiros, mais próxima da latitude estimada no instante da observação. Chega de falar sobre isso, né? 2. Declinação em graus inteiros, tudo em grau inteiro. Menor, aqui não é mais próximo, aqui é menor, e mais próxima do valor real da declinação do astro no instante da observação fornecido pelo NB, calculado por você, certo? Fornece, mas tem que entrar lá na página diária, pegar o desenho, ver se a declinação está aumentando ou diminuindo, tem o sinal do desenho, e daí na página de acréscimos, né, página correspondente ao minuto, para saber o que você vai fazer ali para somar ou subtrair a declinação, certo? E finalmente, o terceiro argumento de entrada é o HL, ângulo horário local do astro em graus inteiros, calculado no instante da observação a partir do ângulo horário de Greenwich do astro. No caso do Sol, Lua e planetas, ou ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, mais a RV no caso de estrelas, né? Certo? Porque eu quero o HL do astro, certo? Aqui, quando eu tiro da tábua lá para a estrela, eu vou tirar o HG do ponto vernal. Tem que somar a seção retaversa para ter o HG da estrela. Daí, a partir do HG da estrela, que eu vou combinar com a longitude para ter o HL da estrela. Combinando-se com a longitude assumida, o valor mais próximo da declinação estimada, com a longitude assumida, valor mais próximo da longitude estimada no instante da observação, de modo a obter-se um ângulo horário local do astro em graus inteiros. Argumentos de entrada nas tábuas. A latitude assumida em graus inteiros, a declinação em graus inteiros e o HL do astro em graus inteiros são os três argumentos da entrada na tábua da publicação 249, volume 2 e 3. Entretanto, para cada zona de declinação, aquela que eu falei, 0 a 14, 15 a 29, são apresentadas soluções de triângulo esférico de posição para latitude de declinação de mesmo nome, que são as tábuas que estão escritas same name, e latitude de declinação de nomes contrários, contrary name, só para, digamos assim, reforçar, né, consolidar que esse aqui seria um quarto argumento de entrada nas tábuas. Tá bom, pessoal? Finalmente, os argumentos fornecidos pela tábua. Chegamos na saída, argumentos de saída. Argumentos fornecidos pelas tábuas é o HC, o High Computed, né, altura calculada ou altura tabular, ATB, que é a altura tabular ou altura calculada, que é aquela, né, que faz parte, é o segunda parcela do A menos AE, da diferença de alturas do elemento determinativo da reta de altura, né, que é a altura tabular do astro no instante da observação em graus e minutos. Então essa é a altura, né? Ou seja, é a resolução do triângulo esférico de posição. Então o triângulo esférico de posição já pega, calcula o ângulo no zênite e já te dá a altura tabular ou a altura calculada, tá certo? Então, lá, você não precisa pegar a distância zenital para poder achar a altura tabular ou calculada. A tábua já te dá esse valor. Esse valor, o que vai acontecer com ele? Qual é a utilidade dele? É combinar, depois de corrigido, que tem uma interpolação ainda para fazer, com o A, a altura verdadeira, aquele que eu tirei com sextante, colimação, balanceio, né, top, a hora exatamente, a HMG, que é o que eu vou tirar, a declinação, o AHG, mas essa altura que eu tirei é a altura instrumental, corrigido dos várias correções de altura, eu vou ter então a minha altura verdadeira. E A menos essa altura aqui, depois de interpolada por essa diferença tabular, que a gente vai ver que esse é o tal do argumento de saída que eu tinha falado, que vai, digamos assim, compensar, vai se basear na declinação, naquela diferença de minutos e décimos de minuto da declinação. A diferença tabular com o seu sinal positivo ou negativo, está na tabela. Se vocês olharem aí, a gente tem, né, a saída aqui entra com a latitude, com a declinação e com a HL, o LHA, né, Local Hour Angle, né? Então sai aí com 3 HC, um Dzinho minúsculo e um Z, certo? Esse D, então, a gente tem que ver que ele tem sinal positivo ou negativo. É igual o erro instrumental, o estado absoluto, né? Tem sinal. É importante isso aqui, porque isso aqui é que vai me dar
maior ou menor altura aqui na altura calculada. Ela altura diretamente aqui, porque depois de fazer uma continha, a gente vai ver que ela é aplicada para corrigir o AE, tá certo? Para fazer a interpolação direta. Diferença tabular com seu sinal mais ou menos. Corresponde ao incremento ou redução da altura para o aumento de 1 grau de declinação em minutos. Por isso que a declinação é o valor menor. A gente faz essa correção com essa diferença tabular na tábua. Mesmo que seja 59,9, está bem pertinho lá do 22, mas eu usei 21, só que essa diferença tabular vai me corrigir a altura calculada e o zênite, ângulo no zênite, para aquela proximidade lá do declinação 22 graus, entenderam? É uma especificidade, uma peculiaridade dessas tábuas. E o Z é o ângulo no zênite, no instante da observação do astro aproximado ao grau inteiro. Deixa eu ver que os valores de zênite são sempre em graus inteiros e não são indicados, ou seja, ângulo no zênite era para dizer se era sudeste, se era noroeste, ele não diz. Se por acaso você estiver fazendo uma reta da tarde, a reta da tarde aqui, você vai fazer 3 horas da tarde, tua latitude é sul, então como é que a gente sabe? Ângulo no zênite, esse astro Sol só vai poder estar, né, sul, o ângulo no zênite começa com o teu polo elevado, e ele é à tarde, só pode estar oeste. É o Sol, né, já passou do meu meridiano superior de leste para oeste, então esse astro à tarde vai ser sudoeste, não há dúvida. Se eu tirei uma reta da manhã, 9 da manhã, e a minha longitude é oeste, minha latitude é norte, desculpe, a minha latitude é norte, e eu tirei uma reta da manhã, 9 da manhã, então o que é o ângulo no zênite? O ângulo no zênite começa com polo elevado, é norte, e eu sei que esse astro está a leste, então vai ser nordeste. Tá? Então alguns astros eu posso assim, cartear, descobrir, mas a tábua em si não vai te dar esses dados. Os dados leste ou oeste, vai ser sudeste, sudoeste, nordeste ou noroeste. Que o primeiro nome, né, a gente tem pela nossa latitude. Aí é fácil, mas o segundo você vai ter que, digamos assim, calcular pela fórmula que tem na própria tábua aí, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então tá lá. Após escolher os argumentos fornecidos pelas tábuas, é necessário interpolar a altura calculada ou tabular e o ângulo no zênite, seguindo as seguintes regras. Altura calculada. Então é isso que tem que se fazer sempre, pessoal. Essa fórmula aqui faz parte da tábua volume 2 e 3. Então, a diferença tabular, que é aquela que eu peguei argumento de saída, com seu sinal, mais ou menos, vezes o incremento da declinação. O que é incremento da declinação? É aquele minuto e décimo de minuto que eu deixei de considerar para pegar a declinação em grau inteiro. É só fazer essa continha aqui, tá? Dividido por 60, vezes a diferença tabular, e essa correção aqui é aplicada diretamente na altura calculada. É assim que é feita. No Z não, o Z é diferente. O ângulo zênite é outra forma de correção. Mas a correção para a altura calculada é essa. O incremento de declinação é o número de minutos e décimos de minuto do valor real da declinação no instante da observação. Lembra? A gente considera só o valor menor. O minutos e 10 minutos eu vou usar aqui para poder fazer a correção da minha altura calculada. O sinal da correção a ser aplicado a AE, ou seja, a ser aplicado na correção, é o mesmo sinal da diferença tabular. Como eu falei, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então essa é a correção para E. A correção de Z, pessoal, olha só, não há regra para interpolação do ângulo no zênite, para o valor exato da declinação. A declinação, então a gente vai ver que às vezes a declinação sempre cresce, mas o ângulo no zênite ele pode diminuir. Então, como eu vou dar o exemplo aqui embaixo, vocês vão ver que é um pouco chatinho fazer essa conta. Mas ela pode dizer, dessa forma, o ângulo no zênite deve ser interpolado mentalmente, ou seja, uma conta simples, a olho, ou por uma regra de 3. É isso que está no nosso livro-texto, é a forma de fazer a interpolação, né? Então eu vejo qual é a declinação, se ela é mais próxima da parte mais baixa ou da parte mais alta, ou bem no meio, e digo quanto é que é o meu ângulo no zênite. O valor do ângulo no zênite sai dessa olhada para a declinação, para aquele incremento da declinação, né? Minutos e décimos de minuto. A interpolação de Z é realizada entre os valores de Z, para declinação consecutivas proporcionalmente ao incremento da declinação. O que é incremento da declinação? É aquele valor que eu não considerei para entrar na tábua, né? Então, se fosse 59,9, 21 graus, 59,9, é praticamente 22 graus de declinação. Então, dei exemplos aqui, para a gente entender isso. Se a declinação, né? A declinação que eu tinha calculado é 15 graus, 15,4, né? Então essa aqui devolver para
com esse incremento de declinação 15,4, digamos, para Z 15 graus de declinação, tinha sido 144 graus de ângulo no zênite. E para Z 16 foi 143. Então aqui, ó, eu reduzi 1 grau, mas a minha declinação, ó, é mais ou menos aqui, quanto em termos de minuto aqui para o azimute, para o ângulo no zênite? 3 décimos, né? 6, 12, 18, mais próximo de 18 minutos. Então aqui, ó, mas como eu estou aqui, ó, 144 indo para 143 e aqui, ó, 15, então é menos 3 décimos. Por isso que aqui, ó, vai ser o ângulo no zênite, nesse caso, vai ser 143,7 graus. É meio complicado de ver isso, mas é como ele fala aqui, é a olho, a interpolação mental, certo? Então, a declinação era 15,4, então ela está entre 15 e 16. E está, digamos assim, mais próxima de 16 ou mais próxima de 15, 3 décimos. Mas como o ângulo no zênite ele decresce, então eu tive que subtrair de 144 esse valor, né? Esses 3 décimos que era o valor real, o tal do incremento da declinação, tá? Então aqui era 3 décimos, eu subtraí aqui 143,7. Agora imagine que seja 15 graus 45,9. Aí nós já teremos aí praticamente perto do 48 minutos. 48 minutos seria 0,8, né? Então 0,8 eu estaria aqui, ó, muito mais perto do 143, né? Eu estaria aqui, ó, se é 15,49, eu estaria mais perto aqui desse lado aqui da tabela, então seria 143,2. Entenderam, pessoal? Então essa interpolação do ângulo no zênite não é muito fácil. Eu reconheço que ela é a olho, feita mentalmente, mas tem que treinar. Para você ver, você tem que olhar para essa latitude, para essa declinação e para essa declinação. Como a gente falou, as declinações vão seguindo aqui, vão subindo uma depois da outra. É sempre, né? E nem tem 15, tem 15 e 16, sim. Vai até 14, depois de 15 a 29. Tá? Então, aqui a gente vê o valor do ângulo no zênite que foi dado para o seguinte sempre, né? E vê daí qual o valor do incremento de declinação. Esse incremento de declinação é que você faz uma proporção para poder chegar no valor do ângulo no zênite. Tá bom, pessoal? Então é uma coisa meio carteada mesmo, mas é assim que funciona, é assim que é recomendado. A própria tábua orienta a fazer dessa forma. Tá bom, pessoal? Quem quiser pode ler lá. E ainda tem o final, como eu falei, o ângulo zênite não tem indicação se é para leste ou para oeste, né? Sul e norte você sabe da sua latitude, mas para oeste e leste não sabemos. Finalmente, o ângulo zênite deve ser transformado em azimute verdadeiro, pelas fórmulas mostradas. Por que eu tenho que transformar em azimute verdadeiro? Porque é o elemento determinativo da reta de altura por excelência, né? Azimute verdadeiro e diferença de alturas. Pelas fórmulas mostradas em cada página da publicação, do volume 2 e 3 da publicação 249, e eu já mostrei para vocês. Se eu tiver, por exemplo, latitude norte, então o meu ângulo no zênite sempre vai ser sair do norte. HL menor que 180, vamos imaginar o Sol, o HL, se eu estou na latitude norte, o HL menor que 180, né, de leste para oeste, né, se eu estou no norte, então vai ser o pôr do Sol, né, o pôr do Sol vai estar aqui, quanto é que seria o pôr do Sol, digamos que fosse no dia do equinócio, né, quanto seria meu ângulo no zênite? Seria 90 graus, né, 90 graus noroeste, 90 graus noroeste. Então ele diz aqui, ó, só para pegar HL, não, é menor que 180, o HL, o ângulo horário local, é 90 graus, certo? Então HL menor que 180, ó, o valor de AZ vai ser 360 menos 270, então se eu pegar, vai ser o quê? 90 graus, tá certo? O azimute é só pegar um diagrama azimutal, né? Se eu estou com 270, quanto é o meu? Não, tá errado aqui. Vamos fazer novamente. HL menor que 180. HL menor que 180, se eu estou na latitude norte, né? Latitude norte, então eu estou vendo o polo norte, né? Norte. Então é leste para oeste. Então, olha lá, leste para oeste está lá. Então 90 graus vai estar exatamente o HL menor que 180, vai me dar no pôr do sol 360 menos 90, tá? É só fazer essa continha aí, eu já fiz isso lá na outra aula, certo? É 360 menos 90, então na hora do pôr do sol vai ser 270. Já no nascer, quando, digamos, o sol estiver nascendo, né? Então aqui vai ser
que aqui vai ser 270. Quando o HL for maior que de 180, o azimuth, né, para o nascer, vai ser igual ao ângulo no zênite. Quanto vai ser o ângulo no zênite aqui? Vai ser também 90 graus norte-leste, certo? Vai ser, porque eu vou estar olhando para o polo sul, certo? Então, pelo diagrama de tempo, vai ser 90. Então, o azimuth vai ser 90 graus, certo? E aqui para a latitude sul a mesma coisa. Se eu estiver no hemisfério sul, né, latitude sul, polo sul no centro do diagrama de tempo, né? Para HL menor que 180, então daqui para lá vai ser na hora do sol se põe, que é de leste para oeste. Então, na hora que o sol se põe, qual vai ser ali o ângulo, o diagrama, o ângulo azimutal? Vai ser sudoeste, 90 graus. Então, menor que 180, certo? Então, para o HL menor que 180, o azimuth é 180 mais 90 graus, vai ser 270. Na hora do pôr do sol, o azimuth é mais que 180, é 270. Se eu pegar agora HL maior que 180, se eu pegar na hora do nascer, certo? Para o sul, vai ser 270 graus, certo? Não, 270 não, deve ser 90 graus para leste, certo? Porque a ângulo no zênite não pode ser mais que 180, certo? Eu só sai do sul para leste, então vai ser 180 menos 90. Tá, pessoal? Eu sugiro que vocês... Essas fórmulas são as fórmulas recomendadas para serem empregadas, mas quem tiver alguma dúvida pode ver que isso aqui, o que ela faz? Ele substitui o diagrama azimutal, é isso. Tá? Se eu tiver, por exemplo, como eu dei o exemplo, né? Se eu sei que estou na latitude sul e tirei uma reta da tarde do sol, então eu sei que aquele meu ângulo no zênite é sudoeste, não tem dúvida, né? O sul, porque eu estou com o polo elevado sul e o sol está a oeste, então é sudoeste. Se o sol está nascendo e eu estou no norte, é nordeste. Tá? Mas os demais astros eu não tenho como saber isso, né? Não sei, eu sei a minha latitude sempre, mas se ele está a leste ou a oeste, vai ter que... Eu posso até ter... não, sei que ele estava a leste, ali era a leste. Aí tudo bem, considere e faz um diagrama azimutal. Mas se você não tem como fazer o diagrama azimutal, é esse o cálculo que você vai ter que fazer para chegar desde do ângulo no zênite, que sai da tabela, que você já fez a tal da aproximação lá por meio do incremento de declinação, e aí você vai achar até o azimuth verdadeiro, que é o elemento determinativo da reta de altura, certo? É o que nós estamos procurando por essas duas tábuas. O AE, altura calculada ou tabular, e o azimuth verdadeiro. O ângulo no zênite Z, retirado da tábua da publicação 249, volume 2 e 3, não indica a sua designação norte ou sul, referente ao polo elevado, e a direção leste-oeste, referente à posição do astro em relação ao meridiano local do observador. Portanto, não é possível empregar o diagrama azimutal estudado na unidade 3.0 para chegar ao azimuth verdadeiro, dispondo-se apenas das fórmulas apresentadas no slide anterior, como eu falei a vocês, e que estão disponíveis na tábua para calcular o azimuth verdadeiro. Então é isso. Prosseguindo então, ó. Finalmente, elementos determinativos da reta de altura, obtidos os valores da altura tabular do astro, AE, altura tabular ou calculada, que em combinação com a altura verdadeira, aquela que eu tirei com o sextante, observada do astro, nos fornecerá o ΔA, diferença de alturas A menos AE, e o azimuth verdadeiro AZ, estamos em condições, observando as coordenadas da posição assumida, PA, né? Lembra? A gente vai ter o PA, Assumed Position, onde é que eu tenho essa latitude e longitude, né? É a latitude que eu escolhi para ser o valor inteiro e a longitude assumida é o valor que eu combinei com a HG para chegar no HL, né? De traçar, né? Tenho então as posições de traçar nossa LDP astronômica. Perdão, a reta de altura do astro observado. Desculpa, eu devia fechar o microfone, eu espirrei aqui em cima do microfone. Devo ter ensurdecido alguns dos senhores aí. Safo, pessoal, então tá aqui, essa é o que a gente faz. Mostrei a vocês nessa aula como é que a gente chega efetivamente no cálculo, então, nos elementos determinativos da reta de altura. E para isso, então, vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui, ó, usando nosso extrato do Almanaque Náutico aqui de 2011, certo? Que é o que a gente tem. Vendo todas as especificidades, peculiaridades da tábua do volume 2 e 3. No dia 10 de agosto de 2011, na posição estimada, latitude 21 graus 22,5 sul, eu peço para vocês copiarem esses dados que é para a gente ir fazendo, né, já na tábua e tudo mais. E
longitude 026 graus 5 minutos oeste, o navegante observou o Sol. A hora média de Greenwich, é dada a hora média de Greenwich, não está dando a hora do cronômetro para calcular com o estado absoluto, está direto aqui HMG, 17 horas, 27 minutos e 40 segundos. E obteve a altura verdadeira também, não precisa fazer o cálculo, sei que vocês estão com saudade de cálculo de altura verdadeira, na próxima aula, quem sabe a gente faz mais um exemplo aí. Altura verdadeira 25 graus 45,1 minutos, calcular os elementos determinativos da reta de altura do Sol utilizando a publicação 249, volume 2. Ele já fala que é volume 2 porque a latitude é 21 graus e até 39 graus é volume 2, tá certo, pessoal? Então copiem esses dados aí, eu vou copiar aqui também, deixa eu pegar aqui essas informações aqui, que acho que é, aqui ó, 10 de agosto, a gente depois vê no Almanac Náutico, 2011, juntos, né? Vocês vão vendo aí, eu vou vendo aqui também. A latitude estimada era 21 graus, 22,5 minutos sul. Longitude estimada era 026 graus, 0,5 minutos oeste. A HMG, importante isso para entrar, é a hora média, a hora que já deu o top no cronógrafo, já fez a correção do estado absoluto, já é a hora do cronômetro, HMG, né? HMG 17 horas, 27 minutos e 40 segundos, certo? E finalmente a altura verdadeira, essa aqui já foi dada aí no problema, não foi dada a altura instrumental, e sim a altura verdadeira. 25 graus, 45,1 minutos. Então, olha só, eu entrando na tábua, volume 2, quais são os argumentos que eu vou sair aqui? Altura calculada, né? Primeiro eu entro lá com os valores inteiros, quais são os argumentos de entrada na tábua. Latitude em graus inteiros, já sei que é 21 graus. Declinação em graus inteiros, aí tem que fazer o cálculo por meio do HMG. E o HL em graus inteiros. Tem que calcular o HG, e daí junto com essa longitude aqui, já sei que a longitude é oeste, então vai ser HG menos essa longitude para calcular o HL, vou ter a longitude assumida, certo? Então tem aqui a longitude assumida e por meio desse HMG eu calculo o HG e o HL depois, certo? E finalmente eu tenho então, na tábua vai me dar aquele Dzinho, que é da declinação, que eu faço aquela conta de a diferença tabular, daí o incremento de declinação dividido por 60, tem que ficar atento ao sinal daquele Dzinho da tábua 249, certo? Então vamos lá, pessoal, olha lá. Como é que faz esse? Argumentos requeridos, quais são? Longitude assumida, que a gente já viu, que a longitude assumida então vai ser 21 graus, ninguém tem dúvida, né? Que é 21 graus, 22,5 é a mais próxima. Se fosse acima de 29,9 seria 22. Mas como é 21 graus, né? Nós temos aqui 21? Não, nós temos 20. Tem 21 também na nossa tábua? Não sei se tem 21 não, vamos ver. 20, 21 tem também. Tem a tábua de 21 aqui, a gente vê que tem até... Na 21 tivemos uma parte que é rajada, né, que não tem nada, porque a HL nesse setor não teria nenhum astro que poderia estar nesse setor, tá certo? Então vamos lá, latitude assumida já foi calculada. A longitude assumida só quando eu calcular, tiver o HG, que astro que era, hein? Era o Sol, né? O Sol, então o Sol. Então eu até esqueci de botar aqui o Sol, certo? Então, o Sol a gente vai calcular daí direitinho, o HG do Sol, entrar na página diária do Almanac, no dia 10 de agosto de 2011, tirar o HG e verificar, então, tanto o HG como a declinação, exatamente como a gente fez aquele nosso cálculo lá, tá certo? Então, e aí tendo esses dados aqui, latitude em graus inteiros, HL e declinação, entra na tábua e sai com a E e o Z e aquela correção tabular, o Dzinho. Com esse D eu faço a correção do AE, da altura tabular, e vejo também o Z, qual é a correção que ele tem que ter a olho, né? Aquela, pelo incremento de declinação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Cálculo do HG do Sol. Então, vamos lá. Para o dia 10 de agosto de 2011, né? Vamos lá, abram aí, vamos procurar, vamos ter um trabalhinho aí. 10 de agosto de 2011, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. 10 de agosto, tá aqui, que hora que é? Hora média de Greenwich, 17 horas. O Sol. Ó, para 17 horas para mim está 73 graus e 35 minutos de HG, né? Para chegar no HG, eu tenho que entrar na página diária do Almanac Náutico, dia 10 de agosto, 10/8, e tiro aqui
73h35. HMG, 17 horas, 27 minutos e 40 segundos. E qual é o HG? Eita. Ah, que eu estava vendo dia 8, pessoal, tá vendo? Olha só, ó que erro estúpido, é dia 10 de agosto. Não está lançado aí, eu estava vendo dia 8. Por isso que eu disse aquele valor, ó. Para o dia 8, às 17 horas, é 73,35. Mas para o dia 10, às 17 horas, é 73,39,3. Olha o erro aí, ó. Caraca, eu fiquei assustado. Eu falei, pô, peguei errado. Tem que refazer toda a aula. Tá não, mas tá certo. Dia 10 é a terceira, lembra que cada página diária são 3 dias. Então você indo no dia 10, que é dia 10 de agosto, não no dia 8 de agosto. Então é só pegar lá 17 horas, 73 graus, 39,3. E que correção, que acréscimo que a gente tem que fazer aqui? É de 27 minutos e 40 segundos. Então tem que ir lá na página de 27 minutos e 40 segundos, na coluna do Sol, 27 e 40 na coluna do Sol, 6 minutos e 55. 6 graus e 55 minutos. Tá lá. Tá? Então, fazendo essa soma aí, eu chego no HG do Sol, graças a Deus. Sei que estava errado, me assustei agora. Então, somando aqui dá 3, 5 e 9, 14, vai 1, né? Dá 6, 3 aqui, passa 1 grau para lá, 74 mais 6, 80. Então, eu já tenho o HG do Sol para esse cálculo aí, certo? Com esse HG, o que eu vou tirar, pessoal? Lembra? Eu quero o HL para entrar na tábua. Para chegar no HL, teria que fazer um diagrama de tempo para saber se eu vou ter que somar ou subtrair a longitude. Como é a longitude oeste, que eu já sei que eu tinha botado aqui, longitude 26 graus e 5 minutos, então novamente a gente vai cair naquela questão que a gente viu lá no volume 1, né? Olha só, se eu vou subtrair HG menos a longitude para chegar no HL, já que é a oeste, né? Então, o que é mais próximo de longitude de 45,1? Não é 20, longitude 5 minutos. 5 minutos, ó, tá bem no limite. Se fosse 35 minutos, estaria exatamente a 30. Daí, se aqui fosse 80 graus, 35 minutos, eu podia achar, daí posso escolher qualquer uma das duas, né? HG subtraindo aqui, eu podia achar que era 26 graus, 30 minutos, 35 minutos, ou 25 graus, 35 minutos. Eu podia escolher qualquer da latitude. Mas aqui, ó, o que está mais próximo aqui de 34,3 de 5? Está aos 26 graus, certo? Então, né, pode ser 26 ou 25. Eu tenho que achar um dos dois. Lembra que eu falei para vocês? Como é subtração e eu quero um HL em valor inteiro, então já sei que os minutos serão 34,3. O grau é que pode ser 25 ou 26. Mas no caso, se eu botar 25 aqui, eu vou estar usando uma longitude assumida mais distante do que se eu usar 26, tá certo? Então esse cálculo da longitude assumida também tem esse macete, né? Como é que eu calculo a longitude assumida? É a longitude mais próxima da longitude estimada, que combinada com HG vai me dar um HL inteiro, 54 graus, certo? Aqui vai dar 0, aqui vai ser 6 para 10, 4, 3 para 8, 5. Safo, pessoal? Então já tenho a latitude em graus inteiros, o HL em graus inteiros. Cálculo da declinação do Sol. Vamos lá de novo, agora não vou errar mais, dia 10. Dia 10 às 17 horas, quanto é que é a declinação? Atenção, tem que saber ali a declinação. 15 graus 31 minutos norte, certo? 15 graus 31 minutos norte, aí está a declinação. Daí nós temos aquela Dzinho lá embaixo, lá no rodapé da coluna do Sol, que é 0,7. É 0,7, mas tem que olhar o sinal. Para 17 horas é 15 graus e 31 e para 18 horas é 15 graus 30,3. Então ele diminui. Então o valor do Dzinho é menos 0,7. Menos 0,7. A correção de menos 0,7 eu vejo aonde? Lá na página de 27 minutos, porque a hora da observação foi 27 minutos, 17 horas e 27 minutos. Então, eu entro na tábua lá de acréscimos e correções de 27 minutos, com o valor 0,7 vai dar 0,3 e como é negativo vai ser menos 0,3.
Tá bom, pessoal? Então tudo isso aí vocês têm que saber fazer, certo? Tá aí, ó. Todo dado aí tá dado. D para 0,7 vai ser menos 0,3. É só fazer a continha, eu vou ter a declinação 15 graus, 30,7 norte. Com isso eu cheguei no terceiro elemento conhecido terceiro elemento de argumento de entrada na tábua, né? Já tinha a latitude em graus inteiros, o HL foi 54 e a declinação 15 graus, certo? E esse aqui 30,7 é o tal do incremento da declinação que eu vou depois usar naquela fórmula de valor do Dzinho, mas isso aqui dividido por 60, com aquele sinal que está na tábua, para poder fazer a interpolação do AE, da altura calcular, e também esse valor é que vai me dar a dica de quanto é que é o ângulo no zênite, tá? Vamos lá então, solução. Argumentos de entrada na tábua. Então, a latitude é 21, certo? A latitude é 21 graus, a latitude assumida, que é a latitude de entrada na tábua, o HL é 54, que a gente calculou, né, e achamos a longitude assumida, e a declinação a gente fez agora por 15 graus norte, certo? Grau inteiro. Esses são os argumentos de entrada na tábua. Então vamos lá, vamos entrar aqui no argumento da tábua, vamos lá. É a tábua H249, volume 2, vamos lá, pessoal. Aqui é volume 1, volume 2 está aqui, 21 graus, já achei, 21 graus. Para achar o HL54, onde é que vai estar aqui, ó? E outra coisa, não esquecer aquela história de seminame e contrariname, né, ó? Latitude assumida é sul e declinação é norte. Então, ó, nós temos que entrar na página de contrariname, certo, pessoal? Primeira página aqui de 21 é seminame, então nem adianta. A segunda é contrariname, né? Mas eu não tenho o valor de HL 54 graus. Ela começa em 70, vai até 97, depois 97 até 70. Então eu não tenho aqui o valor, a segunda página de latitude de 21 graus. A terceira página de 21 graus, ela não dá para ler direito, é contrariname. Opa! Ela é contrariname, ela é 21 graus e a declinação é 15. Aqui só vai até 14, então não dá também. Ela só vai de 0 a 14. Então eu preciso entrar numa página que tenha declinação de 15 e seja contrariname, certo? A próxima é seminame. Essa aqui é contrariname, mas não tem o 54. A quinta, a sexta e última página de latitude de 21 graus. Ela é 21 graus de latitude. É contrariname, para mostrar que a latitude e a declinação são nomes contrários. E eu tenho aqui a declinação de 15 graus. Então eu só vou na declinação de 15 graus com HL 54, que é aqui em cima. Vai me dar aqui, ó, o valor do HC, 25 graus e 56 minutos. O valor do D, que é aquela correção tabular, 33, só que tem que ver o sinal. O sinal é igual àquele nosso declinação lá do almanaque náutico, ó. O sinal ele vem em cima, é menos. Então é menos 33. Atenção a isso, pessoal. E o Z, o ângulo no zênite, é 120, né? Eu não sei eu sei a minha latitude, que é sul, né? Latitude é sul, então não sei se é sudeste ou sudoeste. Eu não fazia um diagrama de tempo, ficava mais fácil do que usar aquelas tábuas que estão lá no rodapé aí da página, tá? Essas tábuas, essa correção. Então já tem os 3 argumentos da tábua, certo? Repetindo aqui, 25 graus e 56 minutos é a altura calculada, a altura tabular, menos 36 é a correção tabular e 120 é o ângulo no zênite. Solução, elementos fornecidos pela tábua, 25 graus e 56, D menos 33 e Z 120. Agora é só a gente pegar então esse valorzinho aí de D, né, para poder fazer essa correção. Isso aqui é o valor bruto que sai da tábua. Então eu preciso disso aqui, lembra? Fazer vezes o valor do incremento da declinação dividido por 60, aí aplicar aqui em cima com esse sinal negativo e também verificar lá na tábua a próxima declinação, se o Z cresce ou decresce, para poder usar esse incremento de declinação, que é 30,7, né? O incremento de declinação que eu usei aqui para fazer esse cálculo, para poder saber quantos minutos, quantos décimos de minuto eu vou ter que incorporar ou tirar. Aqui vai ser 120 ou 119, qualquer coisa, vai depender de como tiver a tábua. A gente já pode ver aqui, para 15 é 120, aqui no 54, e para
é 121 para 16, então deve o incremento da declinação é para mais, certo? Então vai ser 120 alguma coisa, esse ângulo no zênite aqui. Depois tem que transformar ele em azimuth verdadeiro, certo, pessoal? Aqui, nesse caso, como a gente viu, era o Sol, e foi feita, que hora que foi tirado o Sol? 17 horas, a hora média de Greenwich. Então o Sol já tinha passado, já sei aqui, por exemplo, que eu poderia até dizer que o ângulo no zênite aqui é sudoeste, e fazer o meu, mas ainda não calculei qual é o meu ângulo zênite exato, lembra? Tem que calcular por meio do incremento da declinação, mas já diria aqui, por que eu sei que é sudoeste? Porque é Sol, porque minha latitude é sul e ele está 17 horas, já passou da passagem meridiana. A passagem meridiana acontece 12 alguma coisa, certo? Então 17 horas ele já está a oeste, então seria sudoeste. Eu podia fazer o diagrama de tempo, mas a gente vai usar aquelas tábuas para a gente aprender a usar, certo? Sabendo usar aí. Interpolação do AE pelo incremento da declinação. Então primeiro ainda é, como a gente falou, ó, correção. Menos 33, o incremento do AE foi 30,7 dividido por 60. Então aqui, vamos fazer aqui, ó, calculadora, cadê? Calculadora está aqui, vamos fazer essa continha aí, ó. 30,7 dividido por 60. Igual, não, mais não. Igual a 0,511. Vezes 33. Vai ser a metade de 33, vai ser 16,885. 16,9 e é sinal negativo, certo? Menos 16,9. Então essa é a correção que eu aplico na altura tabular ou calculada. Não há dúvida, é essa continha que tem que ser feita, lembra? É a fórmula dada pela publicação 249, volume 2 e 3, para eu fazer a correção de AE, certo? Então AE vai ser 25,56, foi o valor que eu tinha encontrado na tábua, né, 25 graus e 56 minutos, menos 16,9. Fazendo essa continha, eu vou ter 25 graus e 39,1. Não tem mais nada, fazer mais nada. Esse é meu AE. Para chegar no elemento determinativo da reta de altura, que é a diferença de altura, só tenho que pegar a altura verdadeira, que é 25,45,1, subtrair essa altura tabular ou calculada, já vou ter aquele valorzinho, se é positivo ou negativo, se é na direção do azimuth ou na direção contrária, e o valor em milhas, que eu pego lá naquela cunha lá embaixo do bolotário para poder lançar ali, certo, pessoal? Então, vai lá. Solução, interpolação do ângulo no zênite, que a gente já falou que é sudoeste. Se eu pegar, se eu já sou... Bom, primeiro vamos fazer o valor, né? Ó, para 120 eu falei que era 15, para 121 é 16. Eu falei, então como o incremento é 30,7, 30,7 fica exatamente no meio. Então, olha só, se para 15 foi 120, 121 é 16, então vai ser 120,5, não há dúvida, certo? Por isso que é a olho. Z é 120,5. Então, vamos fazer aqui um diagrama azimutal. Se o Z, como eu falei, era 120,5 minutos, sudoeste, né? Se eu fizer o diagrama azimutal, ó, lembra aquela pizza, né? Eu tenho aqui, ó, quanto é que vai ser o AZ? O AZ vai ser sudoeste, vai ser daqui para cá, vai ser isso aí mais 180, 120 mais 180, vai dar 0, 10, 300 graus,5 minutos. Isso que vai ser o AZ. Vamos agora fazer pelas tábuas que tem na publicação para conferir. Pelo meu cálculo aqui, sabendo, como eu falei, o Sol já é 17 horas, minha latitude é sul, então eu tenho como saber esse nome do ângulo no zênite, mas normalmente não se tem, como eu disse já no slide anterior, né? Então vamos fazer aqui, ó, usando as tábuas que estão aqui, ó, vamos usar as tábuas aqui. Latitude norte ou sul? É latitude sul, a nossa latitude é sul, é 21 graus, 22,5 sul. O HL é menor que 180, quanto foi o HL? 54, né? O HL foi 54, é menor que 180, então o azimuth verdadeiro é 180 mais o ângulo no zênite, exatamente o que eu falei a vocês, 180 mais, olha lá, como o ângulo no zênite, 120,5 minutos. Por ser à tarde, certamente seu nome será sudoeste. Então, fazendo as contas pela fórmula ou usando o diagrama azimutal, quem preferisse, sendo a latitude 21 graus, 22,5 sul e o HL 54, então azimuth verdadeiro 180 mais 120,5. Então agora já temos o AE e temos o azimuth verdadeiro. E temos a latitude assumida e a longitude assumida. Temos todos os elementos, né? Os elementos para
traçar a nossa linha de posição astronômica, certo? Do Sol, certo? Que é o que é pedido no problema, certo? Elementos determinativos da reta de altura. O ΔA, como a gente falou, é 2545.1 menos 2539.1, que foi o que a gente calculou. Então vai ser mais 6 positivo. O ângulo no zênite era 122,5 sudoeste, como eu falei, eu sei porque eu estou no sul e o Sol estava a oeste, mas não é fácil. Qualquer astro você não tem essa facilidade, né? Para o Sol é mais fácil. E lá, a Lua, planeta, estrela, você não vai saber se está no lado leste ou lado oeste, a não ser que você tenha exatamente a noção. No seu céu, não, eu tirei do lado oeste, aí tudo bem. Latitude sul e HL menor que 180, o azimuth é 180 mais E, então aqui está. Elementos determinativos da reta de altura, azimuth verdadeiro, 300 graus, meio minuto, 300,5 graus, e a altura calculada, a diferença de alturas, 6 minutos, 6 milhas, mais, positivo, na direção do 300. Então, eu tenho que achar, né, a minha solução final do problema, elementos determinativos para a plotagem da reta do Sol. Vai ser a posição assumida, né? A latitude assumida é 21 graus, que foi o que eu achei para entrar na tábua, que é em graus inteiros. A longitude assumida foi o que eu calculei, que eu combinei com o HG do Sol para chegar no HL, 26 graus 34,3, certo? A gente sabia que o valor tinha que ser aquele mesmo. Deixa eu ver, deixa eu conferir se é isso mesmo aqui. É 80 graus 34,3, eu subtraí 26, 34,3 oeste, exatamente. Longitude assumida. O azimuth verdadeiro 330,5, a diferença de altura 6 minutos. Então aí está, esses são isso que o problema pediu, pessoal, certo? Isso aqui, para lançar no bolotário, o meu diâmetro horizontal eu vou traçar com 21 graus, aí a longitude eu posso botar 26 graus, ou mesmo 26, 34,3, não tem problema, mas normalmente a gente traça uma latitude inteira, mas quem quiser pode botar minuto também. Aí traçando no azimuth, que depois quando você traçar uma outra reta ali nesse bolotário, se você for fazer depois, né, não é reta da tarde, você deve estar combinando com a passagem meridiana, né? A longitude assumida, aqui, o ângulo no zênite, o azimuth verdadeiro vai ser desse ponto que você traçou da latitude e longitude assumida, na direção, pega do centro para 300,5, né? E aí, na distância lá da cunha lá do bolotário, eu pego 6 milhas para a latitude que eu tracei lá, 21 graus lá embaixo, né, naquela cunha, pego esse valor e traço lá, e perpendicular ao azimuth verdadeiro, esse azimuth verdadeiro eu vou ter, né, vai ser mais ou menos assim, a reta do Sol. A reta do Sol, a reta às 17 horas, boto lá Sol, a hora legal dele lá na parte de baixo. As duas setinhas, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem aí no bolotário. Quem tiver dúvida depois pode me procurar, certo? Eu vou estar no Ciaga aí alguns dias aí, tá? E a gente pode mostrar a vocês se alguém fez errado, alguém não sabe fazer, tá certo? Então com isso eu encerro a nossa aula aqui, deixo vocês aí esse tempo que falta aí para treinar. Eu tinha pedido para os 3 mais antigos entregar um bolotário avulso para cada um, espero que todos estejam fazendo a lápis, os exercícios, que é para poder fazer mais exercícios. Então pode usar esses dados aqui, que é os dados do problema, para traçar a linha de posição astronômica do Sol, né, nesse dia aí, que foi pedido no problema. O problema pediu, o problema era assim: no dia 10 de agosto de 2011, na posição estimada, latitude 21 graus 22,5 sul e longitude 026, 5 minutos oeste. A longitude faltou 0 aqui, né, pessoal? Olha que erro grave meu aqui, ó. Já ia perder meio ponto aqui, ó. Longitude assumida sem o 0 é meio ponto a menos, né? Erro conceitual, tá? Aqui, ó. Longitude assumida 026, não é 26, não, tá? Então aqui, mas a longitude assumida, a longitude estimada era 0,265 minutos oeste. O navegante observou o Sol às horas média de Greenwich, 17 horas, 27 minutos e 40 segundos. E obteve a altura verdadeira, 25 graus, 45,1. Calcular os elementos determinativos da reta de altura do Sol utilizando a publicação 249, volume 2, foi o que nós fizemos aqui. Então, mas não está muito longe a latitude assumida e a longitude assumida da posição estimada? Pessoal, é o que eu falei a vocês, isso tem um algoritmo que trabalha com essa tábua que vai nos dar, digamos assim, a precisão aceitável
para você traçar a tua linha de posição, tá? Eu não posso garantir, eu sou apenas o professor, né? Quem quiser se aprofundar, saber qual é o grau de precisão que a gente vai ter, utilizando aí, digamos, a nossa posição estimada, mas usando a tábua para chegar nesses elementos determinativos, eu preciso usar a latitude assumida e a longitude assumida. Eu não posso usar a posição estimada. Eu tive que usar esses valores para chegar nesses valores. Então, eles são interligados, né? Isso, apesar de a longitude assumida e a longitude assumida não ser um elemento determinativo da reta de altura, ela é, para essa tábua, é fundamental que ela seja traçada esse ponto que você vai traçar o azimuth para poder achar o ponto determinativo da reta de altura, ele tem que sair dessas posições, dessa posição, latitude assumida e longitude assumida, tá bom, pessoal? Então é isso, com isso nós acabamos, pessoal, a parte de tábuas. A gente só vai ver essa porque é a única tábua que consta aí do nosso tábuas de navegação astronômica. Depois a gente vai ver a Nori ainda, que é a tábua Nori, que é para a tábua Nori é para navegação astronômica. Ela é usada para a gente fazer a correção de agulha, correção da agulha, para fazer o cálculo da correção. A gente vai observar um astro, o azimuth dele, vai verificar se a nossa agulha está com desvio mais ou menos, aquilo que a gente falou. Quando você está longe de terra, você não tem um alinhamento, uma marcação para fazer, você usa o azimuth do Sol. Então essa tabonoria que permite, a gente vai mostrar a vocês numa próxima aula. Primeiro a gente vai ver a unidade 9, a próxima aula a gente vai ver a unidade 9, que é a passagem meridiana do Sol, né? O cálculo da latitude, como eu falei, nessa hora a latitude, como é na passagem meridiana, o Sol está no meridiano, então a linha de posição vai ser perpendicular ao meridiano, então por isso que é a meridiana do Sol, passagem meridiana do Sol me dá uma latitude, a latitude meridiana do Sol, tá? Então a gente vai ver na próxima aula esse capítulo 9, que é importante, tem um exercício bom lá para a gente fazer, que vai cair na prova. E depois a gente vê essa parte da tábua Nori, que é do azimuth do Sol, para a gente calcular o desvio da agulha, certo? E depois a gente vê as outras, as que faltam para acabar, tá certo? Então, muito obrigado. Espero que o quanto antes vocês já estejam em mãos com o trabalho prático individual, né? Que, como eu falei, vai ser da parte da publicação 249 volume 1. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, no chat, ou quando eu estiver a bordo aí, pode me procurar. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Façam aí o bolotário com esses elementos determinativos da reta de altura. Tá bom? Até logo.